Eu estava refletindo, antes de vir aqui para compartilhar essas verdades tão solenes com vocês, e estava refletindo sobre o que tem acontecido em nosso mundo no último ano. A nossa vida mudou assim. E a Bíblia diz que nos últimos dias haveria vários sinais dos tempos. Uma tempestade viria, por assim dizer. Eventos que nem poderíamos imaginar preparariam o caminho para as últimas profecias bíblicas. Há acontecimentos que até pouco tempo atrás diríamos serem impossíveis. E ao longo desta noite, enquanto estudamos a marca da besta, você também estará certo disso. Baseando-se, é claro, na palavra de Deus, falaremos sobre eventos que ainda virão no futuro, mas que já transpareceram lá no passado. Sabe, é mais fácil olhar para o passado quando estudamos as profecias, pois conseguimos ver todos os fatos alinhados. Mas quando olhamos para o futuro, olhamos pela fé. E ao vermos o cenário se formando para a última batalha entre Satanás e Jesus, o engano e a verdade, veremos que haverá apenas dois grupos no fim dos tempos. Aqueles que vão para o céu, os que construíram suas casas na rocha, e aqueles que construíram a sua casa na areia. Quando a grande tempestade chegar, cada um de nós verá onde construímos nossa casa. A Bíblia fala sobre esses dois grupos em termos diferentes. Ela fala das ovelhas e dos bodes, salvos e perdidos. Já o livro de Apocalipse os chama de selados e marcados. Hoje estudaremos a marca da besta, parte 2. E eu gostaria de começar lendo um texto de Apocalipse, que já vimos anteriormente. Nós já vimos essa frase, mas ela é muito importante, então precisamos nos aprofundar nela. É importante lê-la antes de estudarmos a marca da besta. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois a hora de seu juízo chegou. Você notou isso na primeira vez que lermos o verso? O texto diz para adorarmos a Deus, que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. O conflito dos últimos dias é sobre a adoração. E esse texto faz uma referência clara ao quarto mandamento. Ele diz que a hora do juízo chegou. Já veio. E isto é citado antes da segunda vinda de Cristo em Apocalipse 14. Então, se a hora do juízo já chegou antes da hora de sua vinda, certamente é um assunto importante. E também lógico, porque Apocalipse 22 diz que quando Jesus voltar, ele já trará a sua recompensa consigo. Portanto, o julgamento já terá acontecido quando Jesus voltar para a terra. O julgamento é um tema popular em nossa cultura hoje. Sabe, a sociedade não gosta quando dizemos que há uma moralidade absoluta, que Deus possui uma norma, mas é verdade. A palavra de Deus diz assim: todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas em seu corpo, quer sejam boas, quer sejam más. E Eclesiastes 11:9 diz: alegra-te, jovem, na tua mocidade. Seja feliz o teu coração nos dias da tua juventude. Siga por onde teu coração mandar, onde a tua vista alcançar. Mas saiba que por tudo isso, Deus trará o juízo. Agora que já se ouviu tudo, esta é a conclusão. Tema Deus e obedeça aos seus mandamentos, pois este é o dever de todo homem. Deus levará a juízo tudo o que já foi feito, inclusive aquilo que está escondido, quer seja bom ou mal. Não podemos escapar da presença de Deus. E graças a Deus por isso. Deus está presente em nosso estudo, trabalho, nossa vida, em cada momento de nossa existência. Isso é maravilhoso. Ele não é um Deus condenador. Ainda assim, ele tem uma lei, que é a norma do julgamento. E como acabamos de ler, cada um receberá a punição ou a recompensa pelo que fez. Mas você não tem que ter medo disso. Você deve se alegrar, pois Jesus é o seu Salvador. Ele perdoa os meus pecados, me limpa de toda injustiça. Ele é o Cordeiro de Deus que carregou todos os meus pecados. O castigo para a minha paz estava sobre ele. Pelas suas feridas nós fomos o quê? Sarados. Você sabia que a palavra grega para curar é a mesma de salvar? Ou seja, ser salvo quer dizer ser curado. Jesus nos curou de nossa condição pecaminosa. Pelos seus ferimentos somos curados. Isso é algo maravilhoso. E 1 João, capítulo 1, verso 9 diz: se confessarmos nossos pecados, ele nos perdoará e, o que diz depois? Nos purificará de toda injustiça. Ele nos dará um novo coração, um espírito reto.
trocará o nosso coração de pedra pela sua mente. Não será mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. As coisas antigas ficam para trás, tudo é renovado. Vocês percebem o poder do Evangelho ao ouvir esses textos? A justiça de Cristo, que Ele quer nos dar, irá literalmente nos transformar pela renovação de nossa mente. Isso não é só uma teoria, podemos viver uma vida abundante em Cristo, uma vida de vitória, de acordo com a medida e estatura de Cristo. Mas talvez você diga, não, isso é impossível, não podemos obedecer a Deus. Veja, é verdade que todos pecamos. A Bíblia diz que o homem justo pode cair 7 vezes, mas em todas elas, ele se levanta. Provérbios 24:16. E será que a Bíblia diz que Jesus nos salva em nossos pecados? Será que é isso que ela diz? Não, ela nos diz que Ele salva de nossos pecados. Paulo disse, vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se engane. Nem fornicadores, idólatras, adúlteros, homossexuais, sodomitas, ladrões, cobiçadores, bêbados, caluniadores, nenhum desses herdará o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados, santificados, justificados no nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. E será que Jesus pode nos impedir de cair? Veja Judas 24, aquele que é poderoso para impedi-los de cair. Você acha que Deus quer nos impedir de cair? Ora, é claro que sim. Ele não somente quer, mas Ele pode. Ele pode nos impedir de cair. Não deveríamos julgar os outros, mas examinar a nós mesmos, para ver se estamos na fé. É o que diz em 1 Coríntios. Estou eu crescendo em graça, estou obtendo vitórias, e sabe, quando a culpa chegar, não permita que o acusador retire a sua coragem. Não se sinta derrotado. Não, dê graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Nos primeiros 3 capítulos do livro de Apocalipse, vemos a frase para aquele que vencer. Essa frase é repetida 7 vezes. Vamos mostrar direto na tela, não há tempo para folhearmos. Aquele que vencer, e mais uma vez, aquele que vencer, 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 aquele que vencer. O número 7 na Bíblia é muito importante. Deus deseja completar a sua obra em nós. Ele quer que, assim como o trigo, amadureçamos. E talvez você diga, não, eu não consigo. Amém? Esse é um ótimo começo. Não é a Bíblia que diz que podemos fazer tudo naquele que nos fortalece? Até mesmo Jesus disse que tudo o que fazia era pelo poder de seu Pai. E nós temos o mesmo poder de Deus em nossas vidas. A minha oração é que estes estudos não sejam apenas informação para você, mas transformação. Quero levá-los à decisão, e essa é uma grande noite para isso, pois veremos o que está para vir nos últimos dias. Estudaremos o conflito entre a marca da besta e o selo de Deus. Bem, na última noite vimos que o mito número 5 é: não é possível saber quem é o anticristo ou o que é a sua marca. Ele pode ser um governante que virá no futuro para implantar o microchip na mão das pessoas. Muitos acreditam nisso. Acontece que nós vimos claramente quem é o poder do anticristo. Vimos que ele governou exatamente por 1260 anos. Não é incrível? Jesus veio na hora exata. Estudamos todas essas profecias. A profecia é algo tão preciso que não é necessário vaguearmos ou termos dúvidas a respeito delas. Ah, isso é a interpretação dele, a opinião dele. Não. O que importa é o que este livro diz. Muito bem, então vamos lê-lo juntos. Abra lá em Apocalipse, capítulo 14. Vejamos o aviso mais solene já dado aos homens. É uma mensagem bastante pesada. Uma mensagem a respeito daqueles que não seguem Jesus nos últimos dias. Entendam, é uma questão de salvação. Permanecermos firmes com o Salvador nos últimos momentos dessa terra. Esta é a terceira mensagem angélica. Ela precede imediatamente a segunda vinda de Cristo. Está em Apocalipse 14, versos 9 e 10. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o seu sinal na testa ou na mão,
também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou sem mistura no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante de santos anjos e do Cordeiro. Lembre-se, nosso Deus é um fogo consumidor. No futuro haverá aquele evento do lago de fogo. Por isso é importante entendermos os eventos dos últimos dias. É uma advertência pesada, não é? Apocalipse 14, 9 e 10 não é brincadeira. É o texto que revela qual será o ponto crucial das coisas. E isso acontecerá àqueles que aceitarem adorarem a besta, que tomaram sobre si a marca da besta. Após isso, não poderão mais mudar de escolha. Esse grupo construiu sua fundação espiritual na areia. A crise entre a marca da besta e o selo de Deus durará pouco. Vamos estudar isso agora. Mas afinal, quem é a besta? Nós aprendemos no último estudo. A besta é o papado romano. Esse é o poder que se encaixa nas características do chifre pequeno. Vimos que ele governou durante 1260 anos, de 538 d.C. até 1798. Não há tempo para repetirmos todas as características hoje, mas eu quero que vejam por que o chamam de besta. Ele também é chamado de o anticristo, que significa no lugar de Cristo ou contra Cristo, que também é conhecido como homem sem lei. E aqui ele é chamado de besta. E João diz, e me pus sobre a areia do mar, e do mar surgiu uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Sobre os seus 10 chifres, 10 diademas. Sobre as suas cabeças, nomes de blasfêmia. Vocês lembram que ontem estudamos o que é blasfêmia? Vimos como essa besta fala palavras orgulhosas contra Deus. Agora, versos 5 a 7. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Tudo aquilo que vimos ontem, lembra? E lhe foi dado poder para agir por 42 meses. 42 meses. Vimos ontem que isso equivale a 1260 dias, que na verdade são anos. E ele abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus. Você vê quantas vezes isso é repetido? Abriu a boca para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo. E também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Você se lembra? Esse é mais um identificador que nos leva ao poder do papado romano. E lhe foi dado poder sobre toda tribo, língua e nação. Em nossos estudos anteriores, vimos como Satanás quer usurpar o trono de Deus. Ele quer a autoridade suprema, obediência e adoração a ele. E para conseguir isso, ele usa esse homem, o anticristo, dentro da igreja de Deus, o filho da perdição, para sabotar a lei de Deus e estabelecer a contrafação de Satanás. O diabo se mascara até mesmo como um anjo de luz. Portanto, este engano se disfarça de cristão, de igreja de Deus. Não esqueça isso. É um engano que se parece cristão. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe sejam posto uma marca. Aí está ela, a marca, em sua mão direita ou em suas testas. A palavra aqui é faz. Como Satanás faz as coisas? Será que ele te convida para dialogar? Será que ele procura convencer a sua consciência pacificamente? Vamos apresentar as evidências e deixar que todos escolham. Claro que não. Deus age assim. Satanás, pelo contrário, usa a coerção, a força, o engano. Não é à toa que ele é o pai da mentira. Lembra que Herodes disse aos magos? Por favor, me diga onde está o Messias para que eu possa adorá-lo. Eu também quero adorá-lo. Você percebeu que o agente de Satanás alegava adorar o Messias? Igualzinho o poder da besta. Mas quando Herodes percebeu que foi enganado, ele ficou furioso e usou a coerção. Começou com a mentira e depois a coerção. E então houve a famosa matança dos meninos em Belém. Foi uma coisa terrível. E o mesmo acontece aqui, só que por meio da marca da besta. E foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que podia falar e fazer com que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. O que aconteceria a eles? Seriam mortos. Todos aqueles que não adorarem a besta serão alvo de um decreto de morte. Isso é pura coerção. É o conflito final. E isto ainda está no futuro. E o verso 17 fala sobre um outro método de coerção, também utilizado por Satanás para forçar as pessoas a adorarem a besta.
para que nenhum homem pudesse comprar ou vender, a não ser que tivesse a marca. Agora, além do fato de esse sistema de adoração ser falso e contrário à lei de Deus, o que mais é de errado com ele? Será que forçar a adoração, ainda que seja adoração verdadeira, é algo que agrada a Deus? Não, não é. O Deus do céu não compele a consciência. Deus não forçou nem mesmo Lúcifer a adorá-lo. Então, quanto mais nós deveríamos respeitar a liberdade de consciência dos outros. Algumas pessoas no passado pensavam que, por terem a verdade, poderiam forçar os outros a adorarem o que é correto. E assim uniram-se ao poder do Estado, do rei, dos juízes, e a igreja foi unida ao Estado, que deu início à perseguição. Talvez você ache que isso só aconteceu no passado, mas pelo texto sabemos que acontecerá novamente. Então nunca caia nessa armadilha da coerção e da força. E digo mais, quando ver isso acontecendo dentro da igreja de Deus, ainda que seja dito por um anjo de luz, tome cuidado, pois a propaganda feita por essa coerção será muito convincente. Você é capaz de imaginar o que será dito a respeito daqueles que se recusam a terem a marca da besta? Esse pessoal é um perigo para a sociedade. Eles são pessoas de ódio, fazem discurso de ódio. Eles são contra que todos nos unamos. Vamos nos unir, é bom para a sociedade, para o ambiente. Vamos devolver a América para Deus. Ou seja lá o que for. Independente do que seja, será muito convincente. E se isso não funcionar, virá então a coerção. Muito bem, vamos deixar algumas coisas claras sobre a marca da besta. Quantos aqui acham que 666 é a marca da besta? Sabe, quando criança, eu era vizinho de uma casa cujo número era 666. E eu ficava apavorado com aquela casa, pois era o número da besta. Mas vamos ver o que a Bíblia diz. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Vocês viram que isso não é a marca da besta, é o número da besta. E lembre, a besta é o papado romano. Mas será que há algum número de homem associado ao papado romano? Será que há algo do tipo em algum lugar? Bom, ao longo da história, alguns títulos blasfemos foram atrelados ao Papa. Você pode ver aí na tela um desses títulos. Ele está em latim. Vicarius Filii Dei, o vigário do Filho de Deus, que em outras palavras é aquele que fica em lugar do Filho de Deus, no lugar de Cristo. E também já estudamos o que isso quer dizer. Bem, o latim é a língua oficial da Igreja Romana, e nessa língua, cada letra corresponde a um número. Façamos um cálculo para ver o que acontece. Temos aí a primeira palavra, vicarius, cujos números somados dá 112, Filii dá 53 e Dei 501. Você já somou tudo? Qual é o resultado? 666. Você já sabia que ia dar isso, não? Mas talvez você não esteja muito convencido sobre essa interpretação. Mas a questão é que a associação do papado à besta não depende somente dessa associação. Pois ao levarmos em consideração todos os outros 10 indicadores, fica claro que a besta é o papado. Sem mencionar que esse título aí é extremamente blasfemo. Muito bem, o que mais vemos em Apocalipse 13 sobre a marca da besta? Vimos que a adoração à besta será por meio da marca da besta. E vale salientar que a aceitação dessa marca será obrigatória. E aqueles que se recusarem a aceitar a besta, ao aceitarem a sua marca, serão punidos através de 2 mecanismos, 2 dispositivos de coerção. Eles não poderão comercializar e terão a sua morte decretada. Agora vamos analisar esses 2 dispositivos por algum momento. A história é cheia de governantes que colocaram em prática execuções em massa. Já houve genocídios, guilhotina, fogueiras. Bom, não sabemos como ocorrerá, mas sabemos que haverá um decreto de morte. O que desconhecemos é o método em que isso será aplicado. Pode ser uma bala no meio da testa? Desculpa, eu não quero ser pesado aqui, mas vocês vão entender por que usei esse exemplo. É só para esclarecer o que a marca da besta não é. Tudo bem, mas e em relação ao dispositivo de impedir as pessoas de comprarem ou venderem? Alguns serão proibidos de comprar ou vender. E não é difícil imaginar esse cenário, dada a sociedade super high-tech em que vivemos. Hoje em dia, praticamente não usamos mais dinheiro, não é?
É possível, através dos mecanismos atuais, muito facilmente impedir alguém de fazer uma compra. Mas como isso exatamente ocorrerá, ainda não sabemos. O que temos certeza é que surgirá um método para tal, que impedirá as pessoas de comprarem e venderem. Sabemos que hoje em dia existem microchips que realmente podem impedir alguém de fazer isso. Mas aproveitando o ensejo, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. João diz que a besta terá uma marca. Aqueles que não adorarem a besta por não aceitarem sua marca, não poderão comprar e vender e serão alvos de um decreto de morte. Agora, a bala na testa seria a marca da besta? E o código de barra? E o microchip na mão da pessoa? Também não. Estes são apenas métodos de coerção para forçarem as pessoas a aceitarem a marca. A marca da besta é algo totalmente diferente do que um chip ou um código de barras. Darei um exemplo a vocês que deixará bem claro esta questão. Vocês já viram esse chip no cartão de crédito? Com certeza. Muito bem, quando eu tiro esse cartão para pagar algo, eu tenho o chip bem na minha mão. Algumas pessoas, com uma visão mais fanática da coisa, diriam: "Oh não, eu tenho a marca da besta em minha mão, e agora?" Porém não vamos chegar tão longe assim, ok? Afinal, você acha que um idoso que passa a usar esse chip para facilitar sua vida perderia a alma por causa disso? Eu acho que não. Pare para pensar. A crise entre a marca da besta e o selo de Deus nada mais é do que o clímax do conflito sobre a autoridade de Deus. A autoridade que Satanás sempre quis, para assim receber a obediência dos habitantes da terra. A marca simplesmente mostra quem está perdido e quem está salvo. É algo que demonstra nosso comprometimento espiritual. Revela quem está disposto a seguir Jesus até o fim. Ela responde à pergunta feita em Apocalipse sobre quem adoraremos, a quem obedeceremos. Estas são as questões em jogo. E não se eu aceitei ou não um microchip na mão, se pago com dinheiro ou com cartão. Agora, é claro que existem problemas envolvendo tecnologias invasivas. Por favor, não me entendam mal, eu gosto muito de falar sobre o desenrolar dos eventos proféticos, de discutir a respeito de tratamentos médicos obrigatórios, invasão de privacidade digital. Há muitas discussões ocorrendo no mundo hoje que são válidas. As pessoas têm razão de estarem preocupadas com sua privacidade. Tecnologia é uma coisa real, ela está aí, de fato, na nossa frente. Mas será que essas tecnologias são a marca da besta? A tecnocracia global não é tão ruim quanto você acha que é. Suas tecnologias, por mais controladoras e invasivas que sejam, não são em si a marca da besta. A questão gira em torno de algo muito mais importante do que microchips. A questão gira em torno do coração do ser humano. Tudo bem, já sabemos quem é a besta. Vimos que é o poder papal. Mas afinal, qual é a marca do papado? Qual é a marca da autoridade do Vaticano? Nós temos um panorama mais amplo sobre isso em Apocalipse 13. E viu uma de suas cabeças como ferida de morte, mas a chaga mortal foi curada. E isso acontece nos últimos dias, após 1929. Continuando. E toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Estes, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. É isso que Satanás quer desde o começo. Ele quer a posição de Deus, ele quer ser adorado. Romanos 16 diz que somos servos daquele a quem servimos. E lembre-se, a palavra servir na Bíblia é sinônimo de adorar. Adore o Senhor Deus, o único a quem servireis. Vamos fugir do faraó para servirmos a Deus no deserto. Satanás quer que sirvamos a ele ao invés de Deus. Quer que o adoremos ao invés de Deus. Os mandamentos de Deus são exaltados em Apocalipse 11, verso 19. João se depara com aquela visão, cheia de luzes, e ele então vê a Arca da Aliança, ampliada, magnificada, nesta cena multissensorial. Foi aí que ele viu a Arca da Aliança. E o último verso do capítulo 11 tem seu clímax no capítulo 12, versos 13 e 14, que fala sobre todo esse conflito de adoração. Mas João viu a Arca da Aliança relacionada à crise final. E também vimos em Tessalonicenses que o anticristo é contra a lei de Deus.
Ele é sem lei. Ele não obedece à lei de Deus. Na verdade, ele tentou alterá-la. E o livro de Apocalipse repete 3 vezes que o povo de Deus será aquele que guarda os mandamentos. Este é o panorama geral da crise final. E o que ele diz aqui em relação à crise da marca da besta? Em Apocalipse 14. Temei a Deus e dai-lhe glória. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Perceba que a crise gira em torno da questão da adoração. Se alguém adorar a besta e sua imagem e receber a sua marca na testa ou mão, este também beberá do vinho da ira de Deus. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Percebeu como há uma tripla repetição aqui? Dai glória a Deus, não receba a marca, e guardai os mandamentos. Vocês percebem o real conflito? Adore a besta, adore a besta, adore a besta. E então ela impõe a sua marca na tentativa de forçar as pessoas a adorá-la. Mas ao invés de adorarmos a besta, Deus diz, adore a Deus. Ele diz, não receba a marca da besta. Pelo contrário, guarde os mandamentos de Deus. Você já entendeu onde estamos indo, não? Vejamos tudo com calma. A maneira mais fácil de identificar a marca da besta é, em primeiro lugar, ver o que é o selo de Deus. Satanás é uma contrafação de Deus. Ele é um usurpador. Ele quer estar no lugar de Cristo. Então, se identificarmos o que é o selo de Deus, diremos, aham, já que isso também deixará claro o que é a marca da besta. Comecemos então com o selo. Vá para Apocalipse 7. É ali que é feita a menção sobre o selo de Deus. O selo que será colocado no povo de Deus nos últimos dias. Leiamos a partir do verso 1. Depois dessas coisas, vi 4 anjos, nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, mar ou árvore alguma. Ou seja, os conflitos estão sendo detidos. É claro que vemos alguns ventos soprando por aí, mas a tempestade final será muito pior. Então vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que continha o selo de Deus em suas mãos. Estou lendo o capítulo 7, verso 2. E ele clamou com grande voz aos 4 anjos, aos quais havia sido dado o poder de ferir a terra e o mar. E disse, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado em suas testas os servos do nosso Deus. Este é o clímax. Os eventos finais estão prestes a ser liberados. Mas algo precisa acontecer antes. Aqueles que amam Jesus precisam ser selados. Isso antes que os ventos de angústia sejam liberados. E em que lugar eles são selados? Em suas testas. Coincidentemente, a marca da besta também é colocada na mão e na testa. Será então que o selo de Deus é um microchip santo? Ora, é claro que não. Esqueçamos essa história de microchips. Deuteronômio 6 deixa bem claro o que é que vai em nossa mente. Atrás da testa está o lóbulo frontal. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e força. Vamos lá para Deuteronômio 6 e veremos logo após os 10 mandamentos, lá no capítulo 5, que Deus diz algo muito profundo. É um texto fundamental. Vamos lê-lo. Estes são os mandamentos, estatutos e juízos que o Senhor vosso Deus ordenou ensinar-vos, para que cumprisseis na terra que passais a possuir. Estes são os 10 mandamentos para vocês seguirem, para que temas o Senhor teu Deus e guarde todos os estatutos e mandamentos que te ordeno. Tu, o teu filho, o filho de teu filho, por todos os dias de tua vida, para que os seus dias sejam prolongados. Ouve, pois, Israel, e atenta para o guardardes, para que o bem te suceda e muito te multipliques. Como disse o Senhor Deus aos vossos pais na terra que mana leite e mel. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todas as tuas forças. Veja que por trás dos mandamentos está o amor de Deus. Se me amais, guarde meus mandamentos. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinará aos teus filhos. Delas falarás assentado em sua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Mas agora vem a parte que eu queria chegar. Prestem bem atenção, vocês vão entender. E também as atarás por sinal em tua mão,
e te serão por frontais entre os teus olhos. O que é que precisa estar na nossa testa? Os mandamentos, que foram mencionados bem no capítulo 5. Acabaram de ser listados no capítulo anterior. Eu lerei novamente o verso 1 e 8 do capítulo 6. Estes são os mandamentos que o Senhor deu a vocês. Verso 8. Ate-os como sinal na sua mão e te serão por frontais em teus olhos. Nós sabemos o que a testa ou a mente representa. Representa os pensamentos, convicções, nosso comprometimento com Jesus. Mas a mão, o que representa? A mão representa a ação. Nossas atitudes, nossas ações. A mão obedece à convicção. É por isso que o selo de Deus é posto bem aqui. A mão apenas obedece à convicção. Deus está enfatizando os dois. Afinal, a fé sem obras é morta. Agora vamos descobrir o que exatamente é o selo. Bem, você já sabe que a lei de Deus está sendo implantada no coração e mente de seu povo nos últimos dias. Por Hebreus 8, sabemos que essa é a promessa da nova aliança. O cristão deve ter a lei de Deus escrita em seu coração, em sua mente. Tá, mas o que é um selo? Nos tempos bíblicos, no mundo antigo, o selo era utilizado para selar a lei de um rei, a fim de dá-la autenticidade. Quando uma lei era emitida, o rei colocava o seu selo sobre ela, para que aquele documento tivesse a sua autoridade. O rei mandou, então todos devem obedecer. Era a lei vigente. Lembra-se do rei Acabe. Sua mulher, Jezabel, criou uma lei fraudulenta. Ela disse, você quer a vinha do seu vizinho? Então escreva uma lei dizendo que a vinha é sua. Depois é só colocar o seu selo nela. Eu sei que este é um mau exemplo, mas é uma história que mostra muito bem essa questão do selo. Ainda que, de novo, neste exemplo, Jezabel estava sendo desonesta. Agora, é muito importante saber quais as informações contidas nestes selos. Para validar um documento ou uma lei, o selo precisava conter 3 coisas. Mas antes de saber o que elas são, você já parou para pensar por que a lei de Deus tem autoridade? Ora, porque Ele é Deus, não é? Mas o que isso de fato significa? Leiamos em Apocalipse 4, verso 11. Tu, Senhor, é Deus nosso. És digno de receber glória, honra e poder, porque criaste todas as coisas. Você entendeu? Pegou? Por que é que Deus recebe glória e honra? Por que Ele tem direito à nossa obediência? Porque Ele criou tudo. Tudo existe pela vontade dEle. Nós mesmos existimos porque Ele nos criou. É por isso que Deus tem o direito de receber toda a nossa vida, nossa obediência à sua vontade. Somos os seus servos. Portanto, lembre-se disso. A autoridade de Deus deriva do fato dele ser o Criador. Portanto, o selo que valida a lei de Deus provavelmente contém essa informação. Agora sim, vejamos quais são os 3 elementos que precisam constar num selo. Nós também temos selos hoje. Temos o selo presidencial. Este selo, porém, possui apenas 2 elementos, porque hoje somos democracia e não mais monarquia. Ele leva o título do presidente e o território sobre o qual ele governa, os Estados Unidos da América. Neste selo não é citado o nome do presidente, apenas a posição que essa autoridade ocupa. Este selo aí possui 2 elementos apenas, o título, presidente, e o território, Estados Unidos da América. Mas em uma monarquia haveria um 3º elemento, é o nome do monarca. Por exemplo, o selo do rei Acabe. Nele deveria constar Acabe, rei, de quê? Israel. Acabe é o seu nome, rei é a sua posição, e Israel é o seu domínio. Estas são as 3 coisas que os selos continham. E a lei do rei sempre levava o seu selo. Para que ela tivesse autoridade, tinha que conter seu nome, título e território. Agora, nós sabemos que os 10 mandamentos são a lei de Deus. Sabemos que ela tem autoridade porque Deus é o Criador. E será que existe nos 10 mandamentos algo que identifique Deus como Criador? Algo que deixe bem claro a autoridade divina? Será que podemos encontrar o selo de Deus dentro dos 10 mandamentos? Existe algum mandamento que contenha o seu nome, sua posição e seu território?
Você está tentando lembrar, não? Quais dos mandamentos contém esses 3 elementos? Sim, é este mesmo. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias fará toda a tua obra. Mas o 7º dia é sábado de quem? Do Senhor, teu Deus. O Senhor, Yahvé, Elohim. Mas o mandamento continua. Pois em 6 dias o Senhor fez. Fez o quê? O céu, a terra e o mar. Tudo aquilo que João menciona em Apocalipse 14. O seu território é tudo. Tudo que há no céu, na terra e no mar. O universo é dele. Nome, título e território. Sabe, isso até me arrepia. É algo poderoso. Toda a lei dos 10 mandamentos deve estar em nossa mente. Mas, especificamente, o 4º mandamento, o mandamento do sábado, contém o selo de Deus. Satanás quer fazer-nos tropeçar justamente nesse ponto. Se tropeçamos em apenas um ponto da lei, como diz lá em Tiago, somos culpados de quebrá-la toda. É por isso que ele ataca especialmente este mandamento do sábado. E é justamente isso que será colocado nas testas dos crentes, para prepará-los para o último conflito entre a autoridade de Deus e de Satanás. Ezequiel 20, verso 20 diz: santificai os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. É uma expressão de nossa fé quando dizemos: do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado, vou observar este santo dia. Mas muitos dirão: por que você faz isso? Que coisa estranha! Isso é bizarro. Mas veja, contando que você não esteja realmente fazendo algo estranho, o cristão correto, que é chamado de estranho, é, na verdade, uma coisa boa. A Bíblia diz que somos um povo peculiar. Aliás, o que é fé? Fé é crer na palavra de Deus. É esperar que a palavra de Deus cumpra aquilo que prometeu fazer. A Bíblia diz que se chamarmos o sábado de deleitoso, se chamarmos o dia do Senhor de honrado, o próprio Deus será honrado. O livro de Salmos diz que feliz é o homem que se deleita na lei do Senhor. É como uma árvore plantada à beira de um rio. O sábado é, de fato, o último sinal da salvação apenas pela fé. Mas o que teria a ver o sábado com a salvação pela fé? Alguém pode dizer: ah, você está tentando conquistar o céu com suas próprias obras. Você quer obedecer à lei de Deus para ser salvo pelas obras? Mas sabe de uma coisa? É interessante que as pessoas nunca fazem essa acusação contra aqueles que estão tentando não roubar, não mentir, não adulterar, não adorar ídolos, qualquer outro mandamento. Ninguém é chamado de legalista por tentar obedecer qualquer um dos outros 9 mandamentos. A verdade é que o sábado incomoda as pessoas. Mas será que deixaremos Jesus por causa disso? Para quem iremos? Jesus tem as palavras da vida eterna. Quando Deus diz, lembra-te do dia de sábado, Ele está, na verdade, nos convidando a começarmos um relacionamento profundo com Ele. Uma experiência íntima. É um relacionamento de obediência. Quando digo sim a Deus como um ato de fé, mesmo sem conseguir entender toda a santidade do 7º dia, do pôr do sol de sexta ao pôr do sol de sábado, ainda assim eu vejo a criação, eu vejo o céu, eu vejo muitas coisas. Mas com o sábado é diferente, eu não consigo tocá-lo, cheirá-lo, vê-lo. Nós o guardamos apenas pela fé, porque Deus o estabeleceu. Foi Deus quem o determinou. E isso aconteceu no Éden, na criação. O sábado é tão parte da realidade quanto as demais coisas que foram criadas. Se Deus diz que aquelas 24 horas são sagradas, quem sou eu para questioná-lo? Basta ler a Bíblia para ver que esse dia nunca foi dessantificado. Muito pelo contrário, o sábado permanece santo, desde a semana da criação. Na verdade, ele continuará a ser santo na nova terra. É o que diz Isaías 66. E quando paro para pensar na implicação disso nos últimos dias, quero ter certeza de que estou caminhando em meu relacionamento com Jesus, caminhando pela fé. Agora, por outro lado, se eu conheço a vontade de Deus para a minha vida, e ainda assim escolher uma outra direção, e achar o mandamento do sábado uma coisa estranha e esquisita, neste caso, o que você está dizendo a Deus é que você não confia nos métodos dele.
Você quer agradá-lo e honrá-lo do seu jeito, não do jeito dele. Isso sim é salvação pelas obras. Você quer se salvar do seu jeito. Quem aqui já se perguntou se precisa obedecer a Deus para ser salvo? Todo mundo, não? Quando me convenço de algo em minha vida e sei que aquilo é plano de Deus para mim, como seus mandamentos, por exemplo, se me pego fazendo essa pergunta, será que preciso mesmo obedecer a Deus? Eu preciso rever meus conceitos. Se Deus nos ama de todo o coração, eu preciso amá-lo de todo o meu coração. Jesus morreu para me salvar. Eu preciso me convencer de que quero recebê-lo. É bom fazermos uma autorreflexão. Olhar para trás, quando tudo começou. Quando eu tinha aquela idade, foi quando eu aceitei meu Jesus. Recebi o Evangelho. Aceitei Jesus como Senhor. Glória a Deus. Não se desvie disso. Volte a aceitá-lo como Salvador e Senhor. Não posso achar que Deus está atrapalhando a minha vida. A mão direita dele está repleta de bênçãos. Ele não segura nada de nós. Ele sabe muito bem como satisfazer os desejos de cada criatura. Ele quer o nosso bem. Então pare de achar que obedecer a Deus é uma obrigação. Não é algo que tira a alegria da sua vida. Pelo contrário, ela acrescenta. Confie em Deus e diga sim a isso. Peça ajuda a Ele, peça que o converta. Se você se pegar dizendo, será que preciso mesmo obedecer? É sinal que você precisa ser reconvertido. Precisa de uma reentrega. A Bíblia deixa claro que as obras não nos salvam. Agora, é possível sabermos como anda a nossa saúde espiritual, se realmente vivemos uma vida de salvação através das perguntas que fazemos? Pela minha disposição de dizer sim aos ensinamentos difíceis. E a Bíblia ensina que o selo de Deus está bem ali, no 4º mandamento. Deus tem o selo, a besta tem a marca. Deus tem o selo para sustentar sua autoridade, ser adorado, e o papado também tem uma marca que sustenta sua autoridade. Sabendo disso, é muito fácil identificar a marca da besta. Já sabemos que a marca da besta é uma contrafação do selo de Deus. Deus tem o selo para sustentar sua autoridade em nossas mentes. A marca da besta também é na mente e na mão. Sabe, eu vou deixar que a própria Igreja Católica diga a você qual é a marca de sua autoridade. Veja o que ela mesma diz. É claro que a Igreja alega que a mudança do sábado foi seu ato. Esse ato de transferir a santidade do sábado para o domingo é uma marca. A marca de seu poder eclesiástico, de sua autoridade em coisas religiosas. Você viu a terminologia que ele usou? O mandamento do sábado contém o selo de Deus. Já a santidade do domingo é a contrafação disso. É a marca da autoridade da besta. Não é incrível que algo tão simples está bem na cara? Não é nada complicado, não é um aparato tecnológico. Não, na verdade é simples assim. Satanás quer que o obedeçamos e Deus também quer. E a linha divisória entre os dois é a alteração feita pelo papado. Veja mais uma declaração feita por uma publicação católica. Talvez o ato mais revolucionário e ousado da Igreja ocorreu no 1º século. Bom, a gente sabe que foi depois disso, mas tudo bem. O dia santo foi transferido do sábado para o domingo. Não por causa de alguma autorização das Escrituras, mas pelo próprio senso de poder da Igreja. Aqueles que acham que as Escrituras são a única fonte de autoridade deveriam se tornar adventistas do 7º dia. É como aquilo que lemos ontem. Ou você tem o protestantismo, que observa o sábado baseado na Bíblia, ou o catolicismo. No catolicismo, a autoridade da Igreja está acima da Bíblia. É o sábado ou o domingo. De acordo com a própria Igreja Católica, se você quer obedecer à Bíblia, deve então guardar o 7º dia. Do contrário, você é apenas uma criança rebelde que fugiu de casa levando uma foto de sua mãe no bolso. Da Igreja Mãe, nesse caso. Em vão eles me adoram. Ensinam doutrinas e mandamentos de homens. Alguns dizem, como a maioria pode estar errada? Ora, mas não é incomum que a maioria esteja errada. Este não é um bom parâmetro. A Bíblia diz que há caminhos que parecem bons para o homem, mas que ao fim levam para a morte. Provérbios 14. Devo confiar menos em mim mesmo, nas tradições humanas e culturas de homens. A Bíblia diz claramente que, no final, o conflito seria sobre adoração. E este não é um conflito antigo.
Veja lá, Gênesis 4, Caim e Abel. Deus queria um sacrifício de cordeiro, mas Caim disse, não, eu vou trazer frutas. Vou fazer do meu próprio jeito. Isso acabou resultando na morte de Abel. O resultado do falso sistema de adoração foi a morte. E, curiosamente, Caim recebeu uma marca. Logo após ele ter sido banido por Deus e se tornado um andarilho sobre a terra. Assim, a Bíblia começa e termina com a mesma questão. Então, vamos direto ao ponto, vamos ser claros. O que é a marca da besta? Não é um chip, não é um código de barras. É algo na nossa mente, nas nossas convicções, que leva as nossas ações. É algo que fazemos. E se nós aceitarmos uma mudança na lei de Deus, seja por você aceitar a autoridade do Papa sobre a Bíblia, ou então por puro conformismo, apenas porque a maioria está fazendo, seja qual for o caso, se aceitarmos este engano em nossa mente, em nossa convicção, e realmente crermos nisso, seja por acreditar na autoridade do Papa, ou por querer escapar de perseguições, então, neste caso, essa pessoa recebeu a marca da besta. Ela trocou a autoridade de Deus pela autoridade do Papa. Trocou a lei de Deus pela lei do Papa. Mas será que as pessoas têm a marca da besta hoje? Não, não é assim. Ainda não. Pode ser que hoje alguém esteja vivendo em rebelião aberta contra esse mandamento. E, de fato, é muito perigoso viver em rebelião contra a vontade de Deus. Mas, ainda assim, a marca da besta em si é descrita em Apocalipse 13 dentro de um contexto de perseguição. Proibição de compra e venda, decreto de morte, mas até essa perseguição, não podemos afirmar que a marca da besta foi recebida por alguém. O que, é claro, não quer dizer que esse assunto não seja importante agora, pois Deus está falando agora mesmo a nós, dizendo, se você me ama, guarde os meus mandamentos. Não por obrigação, não por causa de pura racionalidade, no qual guardamos o sábado sem gostar dele. Veja, não é isso que Deus quer. Ele não quer a lei de Deus apenas em sua mão, Ele quer em seu coração. Coração, alma e mente. O último aviso está sendo dado agora mesmo. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar. Não aceite a marca da besta. Guarde os mandamentos. Lembre-se das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, que precedem a segunda vinda de Cristo. No fim daquele capítulo, a seara está madura. Haverá apenas 2 lados. Ou os habitantes da terra adorarão a besta, ou adorarão aquele que fez o céu, a terra e o mar. Mas essa questão é muito mais do que apenas ir na igreja em um dia. É uma questão de fidelidade, de lealdade a Deus. O dia de adoração é crítico, é essencial. Não podemos deixar de nos congregar. Mas você pode guardar o dia correto e ainda assim ser um mundano. Para o que a minha fidelidade e lealdade está apontando? Estaria apontando apenas para a igreja do bairro em que eu nasci? Talvez minha fidelidade aponte para minha tradição, minha cultura, para a autoridade dos homens. Mas ela deve apontar para Jesus Cristo. A linha divisória está traçada. Quem adora a Deus deve adorá-lo em espírito e em verdade. Não posso insistir em adorar a Deus do meu modo. Devo adorá-lo do jeito que Ele quer. Obedecer à sua vontade. Talvez você ainda ache que é só um dia sem importância, mas para Deus é importante. Simples assim. Imagine um homem de pé numa esquina. Ele então abre a mochila e retira lá de dentro 3 panos coloridos. Ele os joga no chão e começa a pisoteá-los. As pessoas até acham aquilo estranho, mas não ofende ninguém. Afinal, são apenas 3 panos. Mas ele então pega esses 3 panos, costura um no outro, e transforma aqueles 3 panos coloridos em apenas um. Esse pano agora é azul, branco e vermelho. O pano agora é uma bandeira. E agora pega esse pano e o joga no chão novamente, e passa a pisoteá-lo e a cuspir nele. Agora sim as pessoas ficariam ofendidas. Mas por quê? Não era o mesmo pano? Não, não é mais. Agora é um pano que simboliza algo. E o sábado simboliza algo muito mais importante. Simboliza o poder criador e redentor de nosso Deus. Jesus disse, se você me ama, guarde os meus mandamentos.
Em Isaías 58, Deus diz: parem de pisar meu sábado. Temos a oportunidade de dizer sim a isso. Agora cantaremos um hino. Tudo entregarei. Entregarei os meus preconceitos, preferências, tradições, hábitos e costumes para fazer a vontade de Deus. Ao cantarmos o hino, faça dele uma oração de comprometimento a Jesus. Eu sou todo seu. Eu guardarei o teu santo sábado. To Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. All to Jesus I surrender, humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Amen. Eu gostaria de colocar algumas palavras na tela. Eu sei que o que você ouviu hoje parece impossível. Mas se eu tivesse mais tempo, eu mostraria a você coisas que estão acontecendo no mundo hoje mesmo, que certamente nos levarão à obrigatoriedade da observância do domingo papal. Infelizmente, eu não tenho esse tempo. Mas você já escutou aquele hino chamado Vá à fonte de toda bênção? É um dos melhores hinos já escritos. Uma de suas estrofes diz assim: que grande devedor eu sou! Sou constrangido diariamente a buscar a Tua graça. Que a Tua bondade, como um laço, possa me atar bem próximo a Ti. Por que você não faz dessas palavras o seu compromisso essa noite? O hino continua: me sinto inclinado a vaguear, a me afastar do Deus a quem amo. E agora vem o principal. Senhor, aqui está o meu coração. Toma-o e sela-o. Sela-o para as cortes celestiais. Que esta seja a tua oração hoje.
Quero ser selado para as cortes celestiais. Você pode dizer que é difícil, que há muitos obstáculos. O seu emprego, a sua família. Meu amigo, é verdade. Eu sei de tudo isso. Mas será que Deus não vai te ajudar com isso? Deus fala e mundos inteiros aparecem. Você deve mesmo ter medo? Não. Você não tem que resolver todos os desafios agora. Apenas se comprometa com Deus e diga que quer ser selado, antes que seja tarde demais. Diga que deseja levar essa verdade a outros, para que elas também estejam prontas para a segunda vinda de Cristo. Ele quer que você vença. Vença pelo sangue do Cordeiro e pelo seu testemunho. Vencedores, vencedores, vencedores. Somente pelo sangue de Jesus. A mensagem do Evangelho é esta: Ele perdoa os nossos pecados. É a mensagem do Evangelho que nos purifica de toda injustiça. É a mensagem do Evangelho que nos dá poder para dizer: glória a Deus, que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu amigo, você precisa tomar uma decisão. Esse estudo não é meramente informativo sobre coisas irrelevantes. Não, Deus quer ir fundo no seu coração. Diga: Senhor Jesus, eu te amo. Eu quero entregar tudo em minha vida ao Senhor, inclusive a questão do sábado, pois ela será crucial no futuro. Não quero negar nada ao Senhor. Não quero tentar me salvar por minhas próprias obras, não do meu jeito, mas do Senhor. Decida enquanto oramos agora. Repita comigo. Diga a Jesus: Senhor, aqui está o meu coração, sela-o. Querido Deus, o nosso compromisso, o meu compromisso e o compromisso daqueles que nos assistem, que ouviram dos eventos extraordinários dos últimos dias, mas que também ouviram do amor de Jesus e da certeza da Tua palavra, que podemos dar um passo à frente dizendo sim, sim para a Tua vontade, que deseja que celebremos o bom e santo dia do sábado. Quão prazeroso ele é, dizemos sim. Também queremos levar essa verdade a outros, Senhor. Queremos levar as 3 mensagens angélicas adiante. Estes são tempos perigosos. Faça-nos suas testemunhas nele. Aqui está o nosso coração. Toma-o e sela-o. Sela-o para o reino do céu. Em nome de Jesus, amém.